Vamos analisar a derrota para o Juventude por 3-1. Vocês não escutaram errado. 3-1. O jogo foi lá em Caxias do Sul? Não, foi em São Januário. Que torna ainda mais grave. Vasco e Juventude jogaram para um público pagante de 19.608 torcedores e presentes 20 mil torcedores. Ou seja, mais ou menos 350 torcedores entraram de gratuidade, né? Por lei, é deficiente, é professores, enfim, e uma renda de 1.385.588 reais. Bom, acho que vai esfriar bruscamente a confiança do torcedor após essa derrota. É a terceira seguida. O Vasco vinha de 4 vitórias seguidas, agora perdeu 3 seguidas. 2 no Botafogo e São Paulo são clássicos, pode tudo acontecer. Agora, assim como a gente venceu o São Paulo lá no Morumbi, eles venceram por 2-0 aqui em São Januário, o Botafogo hoje, fora na Copa do Brasil, que o Vasco superou nos pênaltis, teoricamente é favorito, mas hoje o Vasco era favorito, um time que estava semi-rebaixado, a pior defesa do campeonato, e o Vasco, com 2 jogos com essa equipe que está numa situação difícil de salvar, mas hoje o Vasco conseguiu ressuscitar essa equipe. O Vasco levou 5 gols, contando tudo em retorno, né? 2-0 no turno e 3-1 no retorno, 5 gols difíceis, apenas um. Na péssima equipe que leva gol em todos os jogos, mas que o Vasco teve a incompetência de fazer apenas um gol. O jogo começou com o Vasco parecendo que ia dar as cartas da partida, né, tendo uma ampla posse de bola, mas sem conseguir penetrar na defesa do Juventude, porque errava toda hora no terço final. Mas ainda assim, abriu aos 27 minutos um cruzamento do Piton, que o Ryan de cabeça fez, o bandeirinha sabe lá, Deus, Buda, Maomé, seja lá a criança que você estiver, tentou ver algum impedimento maluco, mas o Vasco corrigiu, o Vasco abriu para cá. Eu pensei que o Vasco fosse ganhar uma autoconfiança, né? Abriu 1-0, mas não, o Vasco tomou uma desorganização tática, igual foi contra o São Paulo, contra o Botafogo. E o Juventude, um desavisado, pode pensar que o jogo era Caxias do Sul, porque passou a gostar tanto do jogo. E sem grandes esforços, virou ainda no primeiro tempo, um cruzamento que a defesa toda dormiu, e o Marcelo Ramos, de puxeta, empatou a partida. E um vacilo, olha que o Juventude se empolgou com o gol, teve pelo menos 2 chances de virar, uma delas o Rogério fez uma defesaça, e no lance seguinte dessa defesaça, tomou o gol de virada, que o Léo viu o Nuno livre, mas o Nuno não estava livre, estava sendo bem marcado. Tocou, um português olhou para trás, não viu ninguém gritou ladrão para o Nuno, que perdeu a bola, tocaram o Nenê
Na meia-lua, dali ele não perde, dali é como se fosse um pênalti. Para ele, chutou, o Léo Jorge ainda tocou na bola, mas não evitou que ela entrasse. Virada, o Nenê não comemorou gol, ele tem uma ligação muito grande com o Vasco, inclusive quando a última passagem dele pelo Vasco, a diretoria já era o Pedrinho, não lembro se era 7-7 ainda, ou se já era o Pedrinho, chegou a oferecer que ele se aposentasse e fizesse parte da diretoria como o Léo, que está hoje também, ex-lateral direito, fazendo parte da comissão técnica, e ofereceram o Nenê, mas o Nenê não queria, está com 47 anos, mas ainda acha que tem gás para jogar, não quis na época para jogar, foi para a Juventude, foi uma das peças que ajudaram a subida do Juventude para a Série A, mas não está conseguindo, pelo menos na ampla maioria dos jogos do time de Caxias do Sul, ajudar a, pelo menos, passar um ano tranquilo. Eles estão fazendo conta para tentar se salvar. A ligação do Nenê com o Vasco é muito grande, que ele não quis comemorar o gol, assim como no jogo de Caxias do Sul, que ele fez de pênalti, também não comemorou. E dali, o Vasco já era desorganizado, desorganizou ainda mais. Saiu, voltou para o intervalo. Eu acho que o Fernando Diniz, eu já vou falar mais no Fernando Diniz, ele não tem convicção das coisas que ele faz. Fora do tic-tac, né, da valorização da posse de bola, tocar bem a bola, deixar o adversário nervoso, quando o adversário estiver nervoso, abre todo aberto, que vai lá e faz o gol. Fora isso, ele não tem confissão nas coisas que ele decide, porque ele tirou o Moura no intervalo e botou de Tietê. Já no intervalo. E não trocou jogadores que se equivaleram, que não mudou nada a forma do time jogar. E enquanto o Vasco tinha dificuldade de penetrar na defesa do Juventude, encheu de atacante, botou o Vaete no lugar do... Entrou Matheus França no lugar do Nuno, Vaete entrou no lugar do Andrés Gomes e entrou o Pumita também. Mas depois entrou o GB, encheu de atacante e tirou boa parte da defesa e do meio campo, inclusive o Barros terminou o jogo jogando como zagueiro. Uma loucura tática, e aí dessa loucura tática levou o terceiro gol, que o Giovani, que entrou no lugar do Nenê, ganhou na corrida do Barros. No Barros é aquele cara que se antecipa, né? O volante se antecipa, protege a zaga, jogando como zagueiro, tendo que disputar a corrida com o atacante. Você tem vivência para isso. Perdeu na corrida para o Giovani. Giovani viu o Léo Jorge saindo do gol, tocou para o Everton, que também entrou no lugar do... Agora eu não lembro de quem o Everton entrou, mas só teve um trabalho de escorar a bola para a rede, 3-1. Um jogo que o Vasco não jogou nada, uma torcida que... Eu acho que eles normalizaram o ridículo. Normalizaram seu saco de pancada, normalizaram derrotas. Uma vez que só chamaram o Diniz de burro, tem até comentarista que a culpa é do Baete, que entrou no segundo tempo. Nunca é da diretoria, num péssimo planejamento que fez,
teve essas 4 vitórias seguidas, que teve gente, Pedrinho, ele salvou o Vasco de quê? Administrativamente falando, a reserva que tinha acabou. Tanto é que eles estão pedindo 80 milhões de empréstimo à Crefisa para segurar a peteca até o fim do ano. Pagamento de salário, ainda não tem notícias de atraso de salário. Até que se prove ao contrário, está tudo em dia, até porque a última notícia que a gente teve estava em dia com os atletas do futebol e com a comissão técnica, com os funcionários da associação. Lá em junho já tinham chegado a um acordo com a diretoria de pagar a primeira parte do 13º em novembro, que a diretoria cumpriu no início desse mês. Teve até youtuber do Vasco, de youtuber da diretoria, já que se trata de um cara que faz mais trabalhos de assessoria, em nome de exclusividade, mais trabalho de assessoria do que de notícias de si, que olha como que Pedrinho é maravilhoso, isso não vai afetar sua vida. Mas ele, como é bom, ele pagou a primeira parte do 13º, só não informou a verdade, que era para ser em junho. Mas ainda assim, uma coisa é obrigação. Que efeito é para comemorar? Obrigação. Não só ele, teve conta também. Poxa, olha lá, o Pedrinho pagando salário em dia. Eu sei que é obrigação, mas olha. E olha que com as reservas, com as cobranças suspensas por causa da recuperação judicial, acharam que era um puta de efeito. Eu não sei qual vai ser a desculpa que o Diniz vai dar na entrevista com o Corinthians. Tem uma parte da imprensa que adora ele, né, por ele tentar imitar o Pepe Guardiola lá o tempo de Áureos do Barcelona, que adora ele, embora na passagem patética dele na seleção brasileira, a seleção estava fazendo conta para se classificar para a Copa do Mundo, né? O que cumpriu o objetivo, cumpriu, não posso dizer porque cumpriu da pior campanha que o Brasil teve no eliminatório da Copa do Mundo. O Brasil terminou em 5º lugar, que se fosse no modelo antigo da eliminatórias, o Brasil ainda não estaria classificado, estaria para disputar a repescagem, que vai ser, esse ano vai ser a Bolívia, que vai disputar a repescagem. Tudo me levava a crer que seria a Venezuela podendo se classificar pela primeira vez numa Copa do Mundo, só que deram mole na reta final, e a Bolívia está com uma probabilidade muito grande de voltar à Copa do Mundo depois de 32 anos aqui. A última deles foi em 1994. Mas o do Diniz na seleção foi uma campanha patética. Quem segurou a peteca e praticamente alcançou o objetivo, apesar de ter tomado uma goleada da Argentina em Buenos Aires, foi o Dorival Júnior. E o Carlos Ancelotti, quando assumiu, já praticamente com a classificação assegurada. Mas, enfim, um técnico que... ele ganhou a Libertadores com o Fluminense. Tudo leva a crer que inclusive o Celso Barros, quando perdeu para o Vasco, né, a última derrota de 2-0, ele mesmo soltou que, para ele, o título da Libertadores de 2023 foi um acaso. Bom,
pelo jeito foi, né? Você não vê nenhuma revolução tática do Diniz, nenhuma confissão. Ali a gente vê que o cara está dentro de uma linha que, se não for campeão nesse ano, dá para ver que em breve será. Não tem como com o Fernando Diniz. O cara consegue ter a proeza de montar sua própria linha de raciocínio tático dentro de um jogo. Mas tem uma parte da torcidas organizadas que não vai criticar nada da diretoria desse planejamento mal feito. Só não está pior porque veio o Ademar Lopes e fez correções na janela do meio do ano, porque senão estaríamos aí igual o Santos está, fazendo conta para se salvar no rebaixamento. Aí 16 minutos de choro. Mas não estou chorando pela arbitragem, não tem nada da arbitragem que a gente possa dizer, olha, se não fosse o erro do juiz X, estaríamos já vencendo o jogo. Não tem. O Vasco jogou porra nenhuma. Que não. Mas vamos se iludir, o 4 vitórias seguidas, que olha, não se livrou ainda totalmente do rebaixamento, faltam 3 pontos. Ou seja, uma vitória, agora estamos em dificuldade para obter esses 3 pontos que faltam. Vai ter uma peneira agora, 2 peneiras fora de casa. Vai pegar o Grêmio no Sul, vai pegar o Bahia no Nordeste. Salvador. Bahia, detalhe que o Vasco não vence o Bahia lá desde 1987. O último 3-0, 3 gols do Romário, com passe do Roberto Dinamite. Enfim, mas me falaram, me perguntaram, o Olé esse ano vai ser candidato a presidente? E não se manifestou. O Zé Colmeia vai ser candidato a presidente? Bom, uma vez ele falou que estava de olho nessa eleição por causa do que vai bater com o ano centenário de 6 no ano. Ele só entrevistado pelo Ayrton Campos. Desculpem. Mas agora com essa boa fase que o Pedro viveu, não sei. Mas de qualquer forma, se o Pedrinho ganhar a Copa do Brasil, não adianta ninguém ser candidato, se o Pedrinho vai ganhar com sobras e vai continuar o que ele está já fazendo, enrolando o torcedor sobre a revenda. Porque tudo que a Sempre Vasco quer é ter se apoderado do futebol como eles se apoderaram. Pensam na recuperação judicial, tocar o clube. Mas, para ter sucesso na recuperação judicial, não entrar em falência, talvez até seja o plano deles de entrar em falência para não ter mais que discutir revenda. Ter um investidor novo. Mas vai ter, claro que vai ter aquele que diz ser estudante de jornalismo, se ser, mas sempre solta aí fake news. Não sei que o Cassiano Bebeto, a única fonte que ele tem é o Cassiano Bebeto. Diga, você não está vendo que aquele Visa que prestou 80 milhões vai salvar o Vasco? Como foi a primeira vez. Vocês repararam também que parou de cobrança da revenda. Ninguém que está lá, que não tem um credenciamento vetado pela CBF,
está cobrando sobre o tal investidor adiantado, sem proposta. Pararam de falar do cobrar da renda e do nada o associativo virou a solução de novo. Tem até esse moreninho aí dizendo que eu precisava revender. Aqui pode ter 4 vitórias seguidas, pode ter 10 seguidas, conhecendo o ambiente tóxico que é a política do Vasco, conhecendo o pensamento desses políticos do Vasco, eu vou continuar cobrando revenda. Ganhou a Copa do Brasil, vou comemorar, mas vou continuar cobrando revenda. O torcedor médio, ele não quer realmente saber da parte administrativa. Nós, jornalistas, temos que saber. Mas o torcedor médio não quer saber. Ele quer saber comemorar que a bola está entrando, que ele vai ser campeão. Isso que ele quer saber. Mas nós temos que cobrar, porque depois surge aí notícias de dever salário, que graças a Deus ainda não está acontecendo. A juíza ainda não homologou a aprovação da recuperação judicial. Deve acontecer ainda nessa semana. Aí acredita prestar os 80 milhões. Eles estão contando com esse dinheiro para tocar o barco até o final do ano. Estou curioso como que vai pagar esse empréstimo de 80 milhões. Teve flamenguista aí revoltadíssimo, como se a Crivisa tivesse comprado a SAF do Vasco, né? Se sentiram ameaçados por um empréstimo. Não, eles são muito patéticos também. É uma coisa engraçada. Mas pararam de tocar na revenda. E isso não é a Copa do Brasil, né? Como é que vai pagar a Crivisa? Porque o dinheiro da premiação da Copa do Brasil, que é 77 milhões, já praticamente abate a dívida que tem com a Crivisa. Ou deixa uma pequena parte ainda para pagar. E aí vende o Rayan da vida, vende o PH. Sei lá, estou colocando exemplos aqui, não estou dizendo que eles estão sendo vendidos, pelo amor de Deus. Paga a Crivisa. Mas se não rolar o título da Copa do Brasil, a premiação com o título, não quero nem imaginar. Bom, o Vasco vai ter que precisar que o Corinthians perca amanhã para não perder a 10ª colocação. Um time de top 8, segundo o presidente, que segundo o porta-voz 0800, o Pedro já tinha cumprido a promessa de top 8 quando o campeonato não terminou. O Vasco ficou 2 rodadas na 8ª posição. Mas tomara que o Vasco é um time bipolar, né? Tem jogo que a gente acha que o Vasco vai perder, dá mais exibição de gala, vezes. Tem jogo que a gente acha que o Vasco vai ganhar, vai fazer bonito, vai lá e joga nada e perde, passa vergonha. Hoje o Vasco foi um time da inclusão social, ressuscitou quem já estava praticamente com as malas no trem, esperando passar o carro para ir à 2ª divisão. Deu aí um gás para tentar sair da CTI e para o parque. Então, é isso, galera. Até o nosso
Esperta Vascaíno, que será o primeiro tempo da entrevista coletiva lá de São Januário. E a hora do almoço, se der tempo, porque amanhã é dia de corrida, né? Se não for, vai ser uma boa noite. O segundo tempo da coletiva lá de São Januário. Tá bom.